Direto do rancho do Grupo Independente, por isso você escuta o som de fundo com atividades que estão sendo realizadas pela organização da Semana Farroupilha de Lajeado, com hoje a escola Capitão Felipe Dieter tem cerca de 40 estudantes aqui do 4º e 5º anos. Brincasa, Sicredi e Conceito Mecânica Multimarcas, a gente está recebendo o prefeito de Santa Clara do Sul, Paulo César Corros, presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, ANVAT, e a pauta principal é falarmos sobre essa decisão do STF que pode inviabilizar a emancipação de 4 municípios do Vale do Taquari. Mas eu começo por um outro assunto, que é uma notícia de agora há pouco e que chama atenção, inclusive está no nosso portal já, de que teve um caso de 2 professoras de uma escola de Santa Clara do Sul que testaram positivo e por isso a prefeitura tomou uma série de iniciativas e está testando os alunos por lá. A escola Sereno Afonso Heisler de Santa Clara dispensou por 14 dias uma turma de alunos na manhã desta quinta-feira. Prefeito, seja bem-vindo aqui ao Redação no Ar hoje, de uma forma diferente no nosso rancho. O que o senhor pode falar sobre essa situação que ainda, infelizmente, acontece devido à pandemia da Covid-19? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui, nesse local, nesse momento, compartilhando algumas informações com vocês. Realmente, a respeito desse último fato, sobre as 2 professoras que positivaram, né, para a Covid, é importante que se diga que, inclusive, são as 2 profissionais que estavam vacinadas com as 2 doses, né? E as providências tomadas, nós acabamos na parte da tarde, na primeira hora ainda de tarde, fazendo o teste em todos os alunos que tiveram contato. Felizmente, nenhum deles testou positivo. Mas mesmo assim, como as 2 professoras vão ficar afastadas por 14 dias, uma turma da pré-escola, que compõe de 12 alunos, vão ficar fazendo suas atividades em casa nos próximos 14 dias. O restante da escola Sereno Heisler vai ter atividade normal, né? São uma escola grande, composta por 232 alunos lá dentro da área urbana do nosso município, e vida que segue, né? Tomamos as providências e vamos tocar as aulas adiante. Essas professoras que testaram positivo, o estado de saúde é bom? Elas estão em casa? É tranquilo apresentar os sintomas, foram trabalhar, apresentaram algumas situações, foram encaminhadas até a nossa unidade básica de saúde, onde foi feito o teste e elas acabaram testando positivo. Então, aí, como é protocolar, né, afastamos por 14 dias, acabamos testando os demais professores e os alunos que tiveram contato. Felizmente, nenhum deles está contaminado. E essa turma específica que é assistida por elas, são 12 alunos, vão fazer as atividades nos próximos 14 dias, 15 dias, nas suas residências. É uma turma de pré-escola. Prefeito de Santa Clara e presidente da ANVAT, Paulo César Corros. E essa decisão do STF da última sexta-feira, uma nota até foi divulgada na sexta-feira pela Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, depois da decisão do STF foi da quinta-feira. E aí se imaginava que 30 municípios que foram emancipados recentemente, aqui do Rio Grande do Sul, poderiam deixar de ser municípios, voltar a ser distritos, pertencer a outros municípios, 4 deles do Vale do Taquari: Canudos do Vale, Forquetinha, Westfália e Coqueiro Baixo. A FAMURS emitiu uma nota dizendo que nenhum município gaúcho vai deixar de ser município. A Procuradoria-Geral do Estado também. Em que pé anda isso? Ainda está sendo discutido? Já é uma decisão? Tem que se analisar, depende do jurídico, porque um diz de um lado, do outro lado já vem uma resposta diferente, até confuso, né? E eu acho que a população desses municípios não espera que os municípios acabem, né? O que a ANVAT está vendo? Como é que está analisando tudo isso? Bom, essa questão é uma questão que pode ser analisada de vários aspectos. Sobre o aspecto jurídico, o posicionamento da PGE e da própria FAMURS vem em função de que existe uma emenda constitucional de 2008 que assegura que os municípios que se emanciparam, né, antes de 2006 têm constitucionalidade para poder continuar existindo. Então isso nos dá uma certa tranquilidade. O que nos causa certa estranheza é essas decisões contraditórias, né? Tem uma emenda constitucional que assegura por um lado, e agora foi feita essa votação pelo STF, onde
se diz que a legislação que criou esses municípios seria inconstitucional. De qualquer forma, a promulgação dessa decisão não foi feita. Deve acontecer nos próximos 60 dias. E pode ser, aí é uma especulação de minha parte, pode ser que quando promulgarem essa decisão, essa súmula da decisão do STF, seja colocado de que essa decisão vai valer para próximas... para outras emancipações, para outros municípios e não para aquilo que já está consolidado, porque se você for analisar a consequência administrativa que isso ia gerar, é um transtorno enorme. Então não nos cabe ainda analisar porque não foi promulgada essa decisão. E se a decisão for de que os municípios já emancipados devem ser desemancipados? Pode recorrer ou como é do STF não tem mais? Não, aí o que acontece? Porque você tem duas decisões da mesma corte, tem uma emenda constitucional que já assegura a legitimidade. Claro que aí caberia discussão. Mas falando de maneira bem objetiva e prática, eu não acredito, não vejo a menor possibilidade de retroceder nesse processo da emancipação desses municípios, principalmente desses que estão ligados aqui ao nosso Vale do Taquari. Quais seriam os 3 municípios, prefeito? De fato seriam 4, Coqueiro Baixo, Forquetinha, Westfália e Canudos do Vale. Coqueiro Baixo, emancipado em 2001 e os outros 3 em 1996. Isso aí. Ou seja, os 4 antes de 2006. Os 4 antes de 2006, né? Então, eu fiz o meu dever de casa, né? Porque quem está cuidando dessa situação são os nossos procuradores, a assessoria jurídica da FAMURS, da ANVAT e tal. E eu até busquei para vir falar sobre o assunto, porque não é bem a minha área, mas eu fiz aqui um extrato, e colocando o porquê que essa decisão não vai inviabilizar os nossos municípios, né? Primeiro porque ela não foi promulgada, então a partir da promulgação a gente pode ter uma ideia mais clara. E então nós estamos nesse momento especulando sobre o que pode ir para o Diário Oficial ou não. Mas essa é uma situação que quem pode trabalhar com mais possibilidade e enriquecer de detalhes são o pessoal da assessoria jurídica, com o nosso assessor jurídico da ANVAT, que inclusive está à disposição para falar. Mas de maneira bem prática, não acredito que seria um retrocesso e não entendi o porquê dessa decisão contraditória do STF. E aí fica essa confusão, né? E a gente buscando informações, imagina para os municípios, até falávamos nos bastidores. E como é que fica para os prefeitos que foram eleitos, vice-prefeitos? O que acontece com essas pessoas, com os cargos, né? Se viesse a valer a partir de, sei lá, daqui e os servidores, e os concursos, e os contratos, tudo isso, né? Muita gente envolvida, né? É muita consequência, então tem muita coisa para ser avaliada. Sob o ponto de vista jurídico, os nossos procuradores estão cuidando do assunto e eu acredito que não vai ter consequência maior. Vai permanecer como está. Do ponto de vista político, a discussão ela é já recorrente sobre a extinção dos municípios. Aí isso é uma outra situação, que é uma sugestão e discussão que já... E daí seria pelo número de habitantes. Né? Que aí é um critério utilizado lá na discussão, municípios de menos de 5 mil habitantes, municípios com uma receita própria inferior a 10% do orçamento, mas aí é uma outra discussão mais no campo político que está no Congresso Nacional. Prefeito, nessa questão da emancipação, é claro que o senhor cita até o ano de emancipação, que isso é um dos pontos fundamentais. Mas esses municípios envolvidos aqui na região que teriam essa possibilidade, os prefeitos já chegaram a procurar o senhor, demonstraram alguma preocupação ou por enquanto não teve esse interesse? Assim, de fato, falando de maneira bem clara, não existe uma preocupação muito maior com isso, até porque quem tem a responsabilidade, nesse caso, de sair em defesa dos municípios é a própria CNM, que é a nossa Confederação Nacional dos Municípios, é a FAMURS, é a ANVAT. Nós temos instituições para fazer a defesa do interesse desses municípios, porque é o interesse municipalista, né? Prefeito, aproveitando a oportunidade aqui, a gente já falou em outros momentos, especialmente logo depois, mas completou agora 6 meses daquele acidente com o caminhão na BR-386, com a explosão no Arroio Boa Vista, onde agora há pouco aconteceu mais um acidente nas proximidades ali que o Cícero acabou de trazer informações. Alguma coisa
avançou. O senhor, eu me lembro que outra vez falou que era coisa que demoraria 5, 10 anos talvez, né? Mas tem alguma mobilização nesse sentido? É um assunto que agora foi esquecido, não sei se... É difícil até dizer se cabe a ANVAT, se cabe a Prefeitura de Lajeado, de Estrela, de Cruzeiros, municípios envolvidos, ou até órgãos federais, estaduais, mas o que a gente pode falar passado meio ano desse acidente aí que chamou a atenção aqui no nosso vale? Assim, Ricardo, foi algo que chamou bastante atenção, que causou muito transtorno no Vale do Taquari, e não só no Vale do Taquari, no estado, porque acabou impactando no transporte da produção, porque a 386 é uma via de escoamento de produção muito importante e estratégica para o nosso estado. No entanto, como eu falei na oportunidade, eu volto os encaminhamentos foram feitos, né? Existe a necessidade, existe a solicitação, existe um comprometimento por parte da Secretaria de Infraestrutura do Estado na elaboração do estudo de viabilidade, até porque a decisão sobre qual é o projeto e onde deve se localizar deve passar por uma avaliação técnica e não pode ficar a critério, deixar se o município A, B, ou C ou D vai definir onde vai ser, porque é uma obra de interesse regional e de estado, é uma obra maior, então nós temos que ver o impacto positivo no todo e não de maneira individual. Então, esse estudo de viabilidade econômica, de viabilidade técnica, foi compromisso assumido pelo secretário Jovir Costela numa reunião que tivemos na ANVAT. E várias outras reuniões aconteceram de maneira paralela, a própria SIC Vale Taquari, Codevat, todos se envolveram nessas questões. E continua em análise. Mas o poder de decisão é uma via que está concedida, né, a 386. A questão desta ponte sendo uma das ideias, fazer o acesso pela 453, aqui ligando até a Santa Rita, ou outros que discutem a possibilidade de Arroio do Meio, mas é uma obra de envergadura, que exige um capital e investimento maior e também é linkada ao Ministério da Infraestrutura. Então, são obras que acabam escapando da alçada dos municípios. O que nós podemos fazer? Apresentar a demanda e utilizar de articulação política para ficar gestionando isso, né? Esse é o nosso papel e é isso que nós temos feito e vamos continuar fazendo. Mas é bom você ter um cuidado, porque eu sei que na época se falou em 2 pontes, 3 pontes, não se criar expectativas muito grandes em relação a essas situações, porque geralmente a população acaba ouvindo, acreditando que isso, daqui a pouco, em 2 ou 3 anos, foi isso que nós falamos na vez passada, vamos ter aí uma ponte aqui, outra lá. E não é bem assim, as coisas têm um tempo para acontecer, mas de uma coisa também é certa: se nós não ficarmos vigilantes, inclusive a nossa imprensa, como vocês estão fazendo, e reaquecendo esse assunto, fatalmente ele acaba dando lugar a outras prioridades que entram na pauta. Cai no esquecimento. E cai no esquecimento. Prefeito, então nós até... temos que... Pode concluir. Não, pode... Essa questão de ter uma ponte que sai de um município, vai até outro, e daí outros prefeitos pleiteando em um outro determinado local, também já se teve a conversa de que isso poderia atrapalhar, porque seria melhor todos se unirem para um único objetivo. A ANVAT entende assim? Ou se tiver a possibilidade de 2 pontes seria melhor? Ou isso atrasa o processo, essa análise até que o senhor cita, né? Que já foi feita há mais tempo a reunião e ainda continua em análise? O que eu posso dizer nesse assunto foi boa sua observação. Primeiro, que a ANVAT é composta hoje de 38 municípios, né? Porque Venâncio Aires e Mato Leitão se agregaram, se integraram à nossa associação dos municípios do Vale do Taquari. E que cada um tem suas prioridades, tem seus interesses, tem suas demandas. Nós, como instituição, como ANVAT, nós entendemos, eu enquanto presidente, que essa leitura, esse estudo deve ser feito visando o interesse do todo, da região e do estado, porque ela é uma via estratégica não para o município de Santa Clara, ou de Cruzeiro, ou de Arroio do Meio, ou de Lajeado, é para a região como um todo. Então, essa visão macro que deve ser colocado levado em consideração, e é essa avaliação que deve ser feita. Uma obra desse porte não deve ser constituída, no meu entender, para beneficiar o município A, ou B ou C. É o conjunto que tem que ser beneficiado. Então, né, é esse o nosso entendimento. Por isso, o estudo técnico de viabilidade de construção, o IVTA, deve ser feito
pelo governo do estado, e foi isso que nós solicitamos, né? Então, claro que é justo e é lícito e legítimo que cada município busque o que é melhor para si. Mas agora, enquanto região, enquanto associação, vendo o interesse do todo, nós temos que ver algo que faça com que o trânsito, ou melhor dizendo, que a estrutura de mobilidade, de trafegabilidade seja privilegiada. Nós não podemos ficar afunilando, nós temos que abrir nossa região, nós temos que ter uma ideia de um anel viário, mas essa é a minha opinião pessoal, eu não sou engenheiro, não é a minha área de atuação, mas olhando aqui com a experiência que se tem, é lógico que quanto mais você abrir para as extremidades, é mais resolutivo e impacta a região como um todo. Essa é a minha opinião. Prefeito, um último assunto aqui. Tivemos recentemente até aprovação já na Câmara de Vereadores, mas um projeto que deu um certo debate em relação ao brasão, né? Da Prefeitura de Santa Clara, do município de Santa Clara do Sul. Tinha ali um arado, uma estrada de chão, agora foi colocado mais florido, né? Uma parte mais florida ali, né? Que tinha um arado, agora uma estrada asfaltada, também tem o sol tá lá no final, mudou um pouquinho. O porquê dessa mudança e como é que a comunidade tem reagido? Bom, eu até tinha comentado com o Rafael, quando eu conversei, eu digo que isso é meio que pauta vencida, mas não tem problema nenhum, a gente alinha, até porque despertou na época um interesse maior da comunidade. Primeiro, a maneira como foi constituído esse brasão, que foi constituído num concurso em 93, né? Foi feita sem levar em consideração algumas regras básicas da constituição de um brasão. Ele serviu, funcionou, mas com alguns equívocos de ordem legal, digamos assim. Bom, fora isso, o nosso município não é mais o mesmo. Nós estamos evoluindo, nós estamos amadurecendo, nós temos um programa de turismo, nós temos uma visão diferente de gestão, nós estamos modernizando. E claro que uma discussão a mais ou não sempre acontece quando você inova em algum caso. Não foi novidade a questão do brasão, que é algo mais simples, mas quando nós constituímos o nosso pórtico de acesso ao município, deu debate pela localização dele. Quando nós construímos a nossa prefeitura, que todo mundo acha todo mundo é muita gente, mas que as pessoas entendem como sendo uma prefeitura moderna, deu embate, deu discussão. Quando nós começamos com o projeto das flores, deu discussão. Quando nós fomos fazer o parque linear, que está em construção, deu votação contra. Isso faz parte do processo, as pessoas têm opiniões diferentes. O que acontece é que, por uma questão de gestão, de inovação e de modernidade, nós resolvemos, ainda mais para o nosso projeto turismo, ter um brasão à altura da nossa comunidade, ter um brasão alinhado com a legislação que regra a constituição desses brasões e que possa estar adequado, inclusive gerando, de certa forma, economicidade, porque a cada governo que entra, mesmo os nossos governos, nós estamos no 5º mandato, se constitui uma logomarca do governo, e aí quando são os veículos estão lá com a logomarca do primeiro governo, a logomarca do segundo governo, agora nós vamos instituir, dentro desse contexto, a médio prazo, que todos os veículos, o que eles vão ter é o nosso brasão, identificando que o brasão não é do governo do fulano, do ciclano, do partido A, do partido B, o brasão é do município de Santa Clara do Sul, e diga-se de passagem, ficou um trabalho muito bem constituído a partir de uma comissão que teve representação de todos os segmentos da nossa comunidade, inclusive da Câmara de Vereadores, e que foi elaborado por um profissional que conhece as regras e que tem capacidade para fazer. E diga-se de passagem, na minha opinião, ficou muito bonito e representa à altura tudo aquilo que nós queremos e nós entendemos no nosso município. Inovação, trabalho, sustentabilidade, modernidade, né? E olhando sempre para frente. Tá certo. Prefeito de Santa Clara, presidente da ANVAT, Paulo César Corro, muito obrigado pela presença aqui no nosso rancho do Grupo Independente. Um bom final de semana, um bom feriado pela frente. Eu que agradeço o convite do Grupo Independente, estou sempre à disposição. Para mim é um prazer muito grande conversar com vocês aqui. Eu me sinto muito à vontade, muito em casa. E eu tenho que agradecer o empenho e o trabalho que a Independente faz em função do desenvolvimento do Vale do Taquari, pontuando o que tem que pontuar, chamando a atenção de algo que possa cair no esquecimento. Por isso é que essa região tem fluído, porque tem veículos de imprensa que trabalham com essa responsabilidade e que são comprometidos com o desenvolvimento regional.
Obrigada, a gente agradece o prefeito de Santa Clara do Sul, que também é presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, ANVAT, Paulo Corrauch, conversando conosco direto aqui do nosso rancho da Rádio Independente, do Grupo Independente no Parque dos Dique. Agora 3 horas e 48 minutos, 19 graus e 9 décimos marca a temperatura. Redação no ar faz uma pausa e daqui a pouco estamos de volta com outros destaques. Na Independente, redação no ar. Esporte no Vale. Esporte no Vale. Após a retomada dos treinos, a